Oi, pessoal. Estamos aqui no episódio do Dermatize. Estou eu, André Begão, dermatologista, e, Juliana Nakano, dermato. e nós vamos começar fazendo o que a gente gosta, que é basicamente falar de atualizações científicas, mas que sejam relevantes para a nossa prática como dermatologista, né, Ju? E Exatamente. hoje a gente vai começar falando de um tema muito comum na dermatologia em geral, que é verruga viral. Verruga viral. Todo mundo atende isso no consultório, todo mundo tem que saber, mas quase não tem aula, pelo menos aqui no Brasil, de atualização sobre esse tema, o que é muito estranho, né? Quando a gente vê em congressos internacionais, né, Ju? Porque em congressos internacionais tem muitas aulas de atualização disso. A gente veio aqui justamente para facilitar o trabalho de todo mundo que chega cansado do consultório e a gente vai falar um pouco do que tem de novo para tratamento de verruga viral, quais são as atualizações mais novas e práticas do assunto. O que a gente Exatamente. fez? A gente pegou alguns artigos de alto impacto com meta-análise dos últimos 5 anos e vamos falar algumas informações. É claro que o objetivo hoje não é que todo mundo saia sabendo ou tendo o roteiro de uma meta-análise de todos os artigos dos últimos 5 anos, mas é para falar as novidades para É. vocês, né, Ju? Acho que deixando claro, né, como o André falou, é uma dor constante dos nossos consultórios, né? Sim, Porque é algo difícil, às vezes, de tratar, apesar de não ter gravidade na maioria dos casos. E é, lembrar que as novas terapias, elas também não aposentam as antigas, né? Então a gente vai falar um sim. pouquinho do que está sendo usado ainda aí, publicado nas meta-análises. E um clássico é um clássico por uma razão. Então vamos começar. O que é verruga, né? O que a gente Então, está verruga tem aquela tratando? definição clássica, né? Que são lesões queratóticas com uma hiperproliferação por uma infecção de HPV, tá? Exato. Então, assim, vai ter na descrição clássica de uma verruga uma lesão que pode ser filiforme, papular, mas é uma lesão sólida, Queratósica, muitas queratósica ou vezes, né. verrucosa, dependendo da descrição, mas Uhum, é queratina em cima, com proliferação de vasos que uhum, muitas vezes estão trombosados e faz aqueles pontinhos pretos que a gente olha na dermatoscopia. uhum. Aliás, isso é uma questão muito importante, que é a gente se baseia muito para diferenciar de É isso que eu ia outros perguntar, o diagnóstico é diagnósticos. clínico então, na maioria das vezes? Quando é o padrão ouro para diagnóstico atualmente, até nesses artigos que a gente pega, os mais novos, quando a lesão é típica, o padrão ouro é É clínico. clínico, né. Em Quando que a gente vai pensar em fazer uma biópsia, por Quando exemplo? é uma lesão atípica, Uhum, quando a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando é paciente imunossuprimido e a gente tem uhum, que descartar uhum, outras hipóteses diagnósticas mais sérias, como malignização, uhum. e aí a gente fala um pouquinho mais para frente. E assim, da possibilidade de diagnóstico, a gente tem algumas possibilidades, alguns exames para isso. É, grosso modo, então, é clínico, a gente Grosso modo é olhou, não precisa clínico. fazer nada, né. Quando é Exato. na mucosa, muitas vezes não é nem o dermatologista, mas o gineco vai fazer o teste do ácido acético, Exatamente, né, que é então aquele teste que coloca o ácido acético a 3 a 5% e fica esbranquiçado se aparece alguma lesão com bastante queratina, uhum, e aí ele consegue ver, tá. tá? É basicamente isso. Aí você começou a falar de laboratorial, né, então acho que uma coisa que nós dermatos fazemos todo dia é dermatoscopia, né. Então Exatamente. acho que na faixa pediátrica é duro você pensar numa calosidade, né, uma criança tem baixo peso, né, mas no indivíduo, às vezes, adulto, a gente fica em dúvida entre calo e verruga. E aí a dermatoscopia ajuda muito, né, André? Ajuda. Uma dica que eu acabo fazendo muito na minha prática clínica é não se contente diretamente com a dermatoscopia da primeira lesão, sem nenhuma manipulação. O que eu quero dizer com isso? Avalie a lesão, debasta ela um pouco. Eu gosto muito de lâmina de Eu bisturi também, mesmo. lâmina 15, Exatamente. Sem cabo, eu prefiro sem cabo. Tem gente também. que gosta com cabo, eu acho que machuca a mão, eu não acho legal. E aí, depois de debastar, eu faço uma nova dermatoscopia. Perfeito, que às vezes tem tanta queratina em cima que você nem achou os pontos de trombose, né. E o Exatamente. nosso dermatoscópio tem a reguinha, né. Tem. Então acho que também vale como um parâmetro de melhora, né. O paciente que se vê todo dia ou a mãe da criança, às vezes acha que tá igual. Então Uhum. acho que é legal também a gente ter um método "laboratorial", entre aspas, a dermatoscopia, mas para fazer segmento de tratamento também, Sim, né. e essa é aquela questão, né? Se
É claro que é mais difícil quando você está num contexto de convênio, te atendendo o paciente a cada 15 minutos, mas se tem a possibilidade de ter foto, e atualmente tem vários Aplicativos. aplicativos de foto para segmento de paciente, Uhum. inclusive até de prontuário eletrônico, você consegue colocar É, a foto eu do faço isso, paciente. acho muito Eu também, legal. no consultório particular eu faço isso, mas quando eu atendo convênio, aí é impossível. Às vezes eu tiro com o próprio celular do paciente e falo, ó, não perde essa Você foto. faz o seu melhor, é o que dá para Exato, o que fazer, é né. possível. Exatamente. E genotipagem do HPV, você acha que todo paciente nosso, ele precisa ser Acho genotipado? que não, até porque na prática clínica isso muitas vezes não vai ter tanta relevância, apesar de que, já puxando um pouquinho de alguns artigos que nós vimos, tem uma diferença de resposta a alguns tipos de tratamento dependendo da genotipagem. Mas não é algo que eles, por enquanto, que e ainda está norteando o tratamento. Ou seja, eu não Uhum, vou fazer uma genotipagem para aí saber qual tratamento fazer para o meu paciente. exato. Vai ser muito mais questão de clínica, vai ser muito mais questão de localização e perfil do paciente que a gente Uhum, já vai falar. tá bom, isso E aí. aí, Ju, em questão de definição, assim, eu estou seguindo o meu paciente. Quando eu vou considerar que o paciente está tratado, que ele não tem mais O verruga. paciente está, entre aspas, curado, né, Exato. então é ausência de lesões por pelo menos 4 semanas Uhum. e sem recidiva nos próximos 6 meses. Isso, Então lembrar que é uma doença altamente recidivante, né. exato. E aí a gente entra nos pacientes refratários, né, Ju? Uhum. Que são aqueles pacientes com persistência de 2 anos ou mais das lesões, ou com falha a 2 ou mais modalidades terapêuticas, né? Exatamente. Que não é raro, né, André? Não Não é é, nada eu diria raro, que é né. a parte mais comum. Vocês vão ouvir Exatamente. também quando a gente falar, que eu acho que é o maior atrativo do podcast da Dermatise, que a gente vai tentar colocar o que tem mais de novo, e vocês vão ouvir muitas terapias que podem não estar comuns na sua prática diária, mas é interessante vocês saberem essas definições e que existem essas terapias, porque elas vão chegar no Brasil em algum momento, ou Exatamente. chegar mais perto da É. gente para a gente poder usar, né. E a gente E trouxe também o que tem de novo, não tão novo às vezes, mas é. que é mais fácil de ter agora, né. Exatamente, justamente para tratar esses pacientes refratários que, basicamente, são os principais do nosso consultório. E falando um pouquinho por que esse tema é importante, Ju, em questão da epidemiologia, Uhum. assim, por que ele é tão comum? O que que acontece com os nossos pacientes? Por que que a gente vê tanto? Na verdade é um vírus que é altamente prevalente na população, né, então tem dados epidemiológicos que as crianças, uma porcentagem alta, são portadores do HPV, mesmo sem manifestar verruga, Uhum. clinicamente. Então, assim como o herpes simples, né, a gente vai Sim. fazer sorologia de herpes simples, quantos já não são positivos sem ter Uhum. tido nada clinicamente, né. E dos artigos que a gente pegou, a gente estava vendo que a frequência pode chegar a 55 a 70% das crianças com presença já de HPV, não estou falando de lesão de HPV, tá? Eu Mas a tô falando presença do presença do HPV. vírus, Isso. sendo que adulto pode chegar a 75% e agora crianças com lesões chega até 33% das crianças avaliadas tinham lesões. Nessa população, né, de fora do Brasil, que é Exatamente. muito, né, Exato, é muita 33%. E gente. aí lembrar que 70% desses casos das verrugas agora presenciais nas crianças são causados por HPVs não oncogênicos, né. Uhum. Na verdade, quase todas são não oncogênicas, e principalmente o 1, 4, 7, Ah, o a gente 10, o tem 26, o 29 e o 57. A gente não fala isso para exatamente. ninguém decorar, nem pedir genotipagem, Sim. mas a gente vai falar que uma das opções terapêuticas pode ser a vacina para o HPV, que não são esses HPVs da pele. E quando a gente tá falando em terapia mesmo, tá? Não é só profilaxia para uma pessoa que não tem. Como vocês viram, a maioria da população já teve contato. Então, mesmo uma criança que já está com vírus, já está com contato, a gente pode fazer a vacinação, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como terapia, né, Ju? Uhum, E aí, agora, indo então para esses tratamentos, o que que a uhum. gente tem de novo? Vamos começar assim.
tem aquela questão, né, que a gente sempre escuta. Quando tem muito tratamento, é porque não tem nenhum que é incrível, né? Exatamente, porque senão tinha só um e resolvia Exatamente. tudo. É, é. E a verruga é isso, né, a gente tem vários tratamentos, é claro que cada um vai ter uma experiência pessoal, e isso pode até variar da região, da formação de cada um, o que que pegou mais mão Uhum. daquilo, e a gente vai falar um pouquinho desses tratamentos. E na nossa prática, Ju, a gente pensando você que atende muita criança, vamos dividir um pouquinho em faixa etária. Uhum. Na população infantil, o que que você acha interessante para os dermatologistas saberem de como tratar essa população que tem suas peculiaridades, Sim, dificuldade de tratamento, dificuldade de colaboração? O sim. que que você faz, Ju? O que que você costuma fazer? É, então é uma condição, às vezes, crônica na infância, né? Então, os dados mostram que, ao mesmo tempo, ela pode ser autolimitada, mas com um tempo de cura aí que pode demorar de 2 a 5 anos. E a gente sabe que algumas vezes as lesões podem doer, como as verrugas plantares, Uhum. ou podem ser uma questão que a família não aceita, não tolera, né? A gente pode ter autoinoculação nas crianças, então as lesões aumentando em número. Então a gente tem que, primeiro, orientar a família que é uma questão benigna, que Sim. pode ser autolimitada e que a gente vai tentar fazer com que essa doença tenha um curso mais curto. E é aquela questão de ter paciência, né, Ju? Ter Porque o paciência, tratamento demora, né? casar com seu dermatologista, né. Então acho que na criança, como você perguntou, muitas têm um traço atópico hoje. A gente tem dados aí que 20% das crianças têm um traço atópico até os 5 anos. Então, às vezes, eu brinco também que pega a verruga quem pode, não quem quer, né. Então acho que a primeira coisa que nós que tratamos as crianças, a gente tem que restaurar a barreira cutânea. Não É, só a criança, né. Então eu acho acho que a que hidratação é muito importante como a primeira linha de tratamento nas verrugas. sim, eu acho que até pensando, trazendo um pouquinho para adulto, o que é muito comum em adulto é inoculação em região de barba também. Eu vejo muito Exato. paciente com inoculação em região de barba por conta de, desde isso vai microfissuras que vão acontecer mesmo, mas desde paciente que não tem cuidado nenhum Isso. na hora de fazer a barba. Utiliza lâmina antiga, Hum, utiliza a mesma lâmina há meses, e aí aquela lâmina já é o fomit que vai contaminar tudo, né. exatamente. E aí na criança que tem esse foco, tem essa questão de atopia, aí eles, sem contar que ele já tem a questão de manipulação, brinquedo, parquinho, Uhum, contato com outras crianças, aí é muito fácil pegar. uhum. E aí chega no consultório, Ju, tá na sua frente a criança com a lesão. O que que você vai fazer para uma criança tratar quando ela já tem a verruga? Então, na pediatria, a gente tem uma tendência, primeiro, de fazer os medicamentos bula, porque a gente vai falar um pouquinho de remédios fora de bula para a idade, Uhum. né. Então, minha primeira linha sempre, eu gosto muito de fazer a combinação salicílico com lático, que É, nós um temos pronto clássico. no mercado, todo mundo conhece o nome, não preciso Tem falar, né. exato. Mas eu acho que em algumas situações ele vai muito bem. Uhum. Depois a gente vai comentar que tem uma meta-análise recente que fala que é igual placebo, mas a nossa prática, talvez a É, lesão fosse embora sozinha já, né. exato. Isso é até interessante que a meta-análise que uma das mais recentes que tem, que tem uma quantidade enorme de pacientes, é uma meta-análise chinesa, né, e essa meta-análise coloca também como placebo, como igual o placebo é superior. A próxima coisa que eu ia falar, crioterapia. Exatamente. En Tanto o ácido salicílico quanto a crioterapia, que são tratamentos que a gente sim, sabe que funciona sim. pela nossa prática É, então eu também. faço nas crianças, claro Tá, que com muita parcimônia, né, então de repente a gente não vai conseguir fazer o tempo de congelamento que a gente quer, nem o número de ciclos por causa de dor. tá. E tem área que é um desafio, então verruga periungueal, subungueal, muito complicado se conseguir Uhum. fazer crioterapia, né. E já falando nessa parte de crioterapia, Ju, a gente já falou que basicamente você faz o tratamento tópico clássico com ácido lático e salicílico para criança, e agora você vai fazer a crioterapia na criança. Não, a gente não tem um protocolo, um consenso de crioterapia para fazer a crioterapia em todas as lesões, em todos os pacientes, ou qual tipo de lesão, qual tipo de paciente. Na sua prática, quanto você faz de crioterapia? Quanto tempo? Quantos Eu ciclos? tento fazer 3 a 4 ciclos, com Tá. tempo de congelamento pelo menos 10 segundos, né, mas Tá. sempre com cuidado de não fazer um halo muito grande. Então nem sempre na criança a gente vai conseguir. Por isso que eu acho importante, eu faço terapia combinada.
Então, além da hidratação, tem o salicílico com lático em casa. No consultório, eu gosto de fazer o desbastamento, que é Uhum, algo que a mãe não vai conseguir fazer em casa, né. A gente até exatamente. pode pedir para cortar lixa de unha, lixar a verruga plantar, mas não é a mesma coisa que a É. nossa lâmina 15. E eu até peço, chegou ao ponto de pedir para o paciente não fazer, porque eu tenho medo do que vai fazer e o que vai usar do resto, É, e ou piorar, de né. É, contaminação, fazer um né. Kebner, né. Exato. E eu gosto de usar o bom e velho ácido nítrico fumegante. É, eu Eu também uso acho que ele vai bastante bem. dele. Então associo, Tá. crio com, ácidos, com No mesmo nítrico tempo, se fumegante, tudo no possível. mesmo tempo. Tá. E eu gosto de entrar com suplementação de zinco para as crianças. Uhum. E qual é Então, a dose, aí que Ju? tá, né, a as crianças Aham. muitas vezes já vêm tomando polivitamínico, aí a mãe fala: "Mas já tem zinco". As doses de zinco para verrugas, elas são muito mais altas. Então é o sulfato de zinco manipulado, 10 Uhum. miligramas por quilo de peso, dividido em 2 tomadas, e lembrar que essas 2 tomadas têm que ser com a barriga muito cheia, eu falo, popular mesmo, né, estômago Uhum. cheio, porque se tomar em jejum, tem muito efeito adverso, de náusea, vômitos e dor. Então, mesmo com o estômago cheio, você pode ter isso. Então, eu costumo, dica, começar com metade da dose, alguns dias, ver se a criança tolera, explicar que tem gosto metálico, né? E se for tudo bem, sobe a dose para essa dose que eu comentei. Hum. Então, você quer falar um pouquinho da meta-análise recente do zinco? Tem, Então, tem. A temos gente viu novidades. também uma meta-análise do zinco, gente, e é bem interessante essa parte indo até não só em crianças, mas em adultos, tá. A dose que chega em adulto nessa meta-análise foi vista de 400 a 600 miligramas por dia, dividido em 1, 2 tomadas, tá. Não, até onde eu sei, eu não conheço aqui na nossa região ele pronto, a gente vai ter que mandar manipular o sulfato de zinco, mesmo nessa dose para adulto. E ele tem essa parte desconfortável dos efeitos colaterais. E nessa meta-análise, eles viram que o principal preditor, né, de resposta para aqueles pacientes que têm uma melhora com zinco, eram aqueles que tinham deficiência de zinco. Então, quem tinha deficiência de zinco respondeu bem e teve uma regressão das lesões, né? Só que assim, tá bom, onde foi feito esse estudo, né, Ju? Foi Tem feito vieses, né, foram exato. meta-análises em outras populações não brasileiras, foram mais do Oriente Médio, então, Exato, talvez questões alimentares possam influenciar, genéticas também, né. exato. E mesmo nessas meta-análises, eles viram que manter zinco, em pacientes que não tinham a deficiência, por mais que fosse menos eficaz para retirar as lesões, ele evitava a recidiva. E aí você pode falar: talvez ele tivesse naquele momento com uma sem deficiência, mas a gente não sabe como é a dieta dessa população, porque zinco já é difícil da gente encontrar diariamente, É, né, a gente tem mais em carnes, eu estava lendo o alimento que mais tem é a ostra, imagina a Aham. ostra não é um alimento comum na dieta de ninguém, né, Uhum. e as leguminosas podem ter também. Você acha que tem que dosar zinco do paciente antes de suplementar? Acho que de jeito Eu nenhum. também Eu acho que também não. não acho que você não vai parar Sim, de utilizar de qualquer jeito, porque como é uma doença, a verruga viral difícil, ainda mais dessa verruga viral, que a gente está falando, que é a plantar, é a palmar, aquela que é difícil de tratamento, demora meses. Tem alguns pacientes que já chegam com quadro há anos, que até abandonaram terapias domiciliares. Então, a gente vai tentar tudo que a gente tem disponível, desde que não exatamente. interage Sim. entre si e desde que não impeça o tratamento o paciente fazer as suas atividades diárias, Então né. é isso, na pediatria eu faço os tópicos. Se é uma única lesão, eu não vou entrar com Uhum. zinco já, sendo bem sincera, mas aquele paciente que você vê que está devagar, ou que são múltiplas lesões, eu já entro sim. E aí, por fim, o que eu acho que pode ajudar no cenário da dermatologia pediátrica é antecipar ou indicar ou relembrar de fazer a vacina HPV. Hum. Então essa vacina HPV, né, a gente sabe que, existem algumas vacinas no mercado, como você falou no início da gravação, ela seria preventiva para a infecção HPV, e agora a gente está falando de pacientes que já têm HPV, Sim, mas a gente tem dados de congressos internacionais, de publicações, que às vezes pós-vacina HPV, o paciente faz uma virada imunológica, uma reação uma cruzada reação imunológica, né. cruzada contra outros tipos de HPV e melhora o HPV da verruga vulgar, né. É, isso é sensacional, porque, assim, você tá com um paciente.
você vai fazer uma genotipagem do paciente para ver qual é o vírus que ele tem, para ir ver qual vacina ele vai usar? Não. Você vai fazer a vacinação, de preferência com maior quantidade de tipos de vírus do HPV que você tem, Exato, e foi visto que esses pacientes que tinham tinham múltiplas verrugas, até de difícil tratamento, tiveram uma reação cruzada e exatamente. recuperaram, E né. lembrar que está indicada a partir de 9 anos, né. Uhum. Então pega muito desses nossos clientes dessa faixa etária. Então, para finalizar a parte das crianças, é isso que tem de bula. Quer dizer, a É. vacina não tá de bula para isso, mas tem Uhum. vacina nessa faixa etária. A única coisa que eu faço fora de bula é o Imiquimod, nessa faixa etária, E né, como então você usa, Ju, Miquimod? tem mais de um esquema preconizado, né, então aquelas lesões refratárias que já falharam a tudo, você poderia até fazer fora da bula 2 vezes por dia. Então intensificar esse uso do imiquimod. Então, Isso junto com as outras terapias, né? aí a gente tem que avaliar caso a caso, Tá. né, porque de repente a gente pode fazer uma reação inflamatória e fazer muita lesão, na faixa pediátrica não é tão interessante. Então, Uhum. aí eu acho que às vezes você decreta, né, então: "Ah, o salicílico já não deu certo, o hidratante continua, mas agora a gente vai tentar o zinco com o imiquimod". E deixar bem claro para pai e mãe que é fora de bula, mas que tem inúmeras publicações mostrando benefício, né. Uhum. Eu paro por aí nas crianças, eu não faço os intralesionais É. injetáveis, que agora é a minha pergunta para você, né. Então, considerando a faixa não pediátrica, o que mais você tem aí de arsenal terapêutico e novidades aí para É, tratar verruga? a gente tem algumas novidades, tá? Tem algumas terapias que a gente encontra até sendo utilizadas em outros países. E essas terapias, todo o objetivo dela vai ser estimular uma reação inflamatória que vai destruir a própria lesão. Essa reação inflamatória vai envolver uma resposta TH1, ativação de células NK e T citotóxicas. Dessa forma, por mais estranho que seja, a gente vai fazer uma injeção naquela lesão maior. Maior. A gente não precisa sair injetando em todo mundo. Isso é até importante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é uma parte que eu também atendo, que é pacientes imunossuprimidos, transplantados, que esses pacientes a gente não pode, ou melhor, idealmente, não faria procedimentos agressivos para abrir porta de entrada, para não abrir porta de entrada de infecções, né? Uhum. Então, existem algumas terapias atuais com alguns antígenos que a gente coloca, o volume varia dos estudos, falam 0,3, mas não tem um valor fixo. Você Uhum. pega a maior lesão e faz a infiltração. E quais são esses antígenos? Quais são essas medicações que estão sendo utilizadas em outros países para tratamento de verruga? Desde a vacina tríplice viral até agentes micobacterianos, incluindo a vacina Mycobacterium W. Uhum. Temos também o PPD, que a gente não consegue nem no Brasil para a gente pedir Screening de imunobiológico. tuberculose, imagina ficar fazendo em verruga, né. Exato. É claro que isso, gente, a gente está falando aqui das novidades, o que tem em outros Do países, o que que foi pode chegar revisado, né, e o do que que foi foi revisado. revisado. E além disso, também temos a BCG, que pode ser utilizado, o antígeno da Candida albicans, que é Uhum, às vezes utilizado em alguns artigos americanos, inclusive, e também pode ser utilizado alguns agentes antivirais. Quais são eles? Tem dois mais importantes, tá? O Cidofovir, que é um antiviral, ele parece ser, os estudos mostram que é uma ótima resposta, acima de 95% de infiltração intralesional, faz em uma única lesão maior e acaba tendo resposta em lesões não próximas, satélites, né. não Uhum, só satélites, mas lesões distantes uhum, também. E, além disso, temos a bleomicina. A bleomicina já é mais difundida, digamos assim, e ela tem uma taxa de resolução que varia segundo o artigo. Tem artigos que fala de 46 até uhum, 86% de resolução. O que a gente precisa saber da bleomicina é como ela vem, tá? A bleomicina clássica, ela vem num pó, e aí ela já vem com diluente para ser diluída e aplicada. E a gente tem que pensar em alguns riscos. Ela pode causar uma hiperpigmentação,
na aplicação É e ela doloroso. é doloroso. Isso serve para praticamente todas as intralesionais, principalmente por conta da localização, gente. Uhum. Pensando numa periungueal, principalmente numa plantar e uma palmar, é muito difícil a gente entrar com uma intralesional ou mesmo de procedimentos que a gente vai fazer falar daqui a pouco, por conta da rotina da própria paciente. A gente não vai abrir uma úlcera num paciente, é claro, É. pensando em comorbidades, tem alguns que nem poderiam, num paciente que vai ficar semanas sem conseguir andar direito Sim, por sim. conta de uma verruga. Às vezes vale a pena fazer um tratamento menos agressivo por mais É. tempo, né. E a gente já comentou dessa meta-análise grande, né, que eu acho que até o nosso objetivo aqui hoje era Uhum. falar mais dela, porque acho que eu nunca tinha visto um estudo tão grande de verruga. Foram 33 estudos randomizados que eles Sim. reuniram nessa meta-análise, e aí eles elencaram o que que parece que fez diferença em verruga plantar, né, Uhum. não é para qualquer verruga. E Sim. a gente até vai mostrar essa tabela, né, do que Essa é funcionou, o uma que que não tabela funcionou. bem interessante. Eles fizeram um compilado de vários tratamentos, tá, e tiveram 3 que foram os principais, que eles elencaram como primeira, segunda e terceira opção. A primeira opção, né, Ju, foi uma opção tópica que Uhum. envolveu 3 ativos. Ele coloca, esses 3 ativos como CPS. A cantaridina 1%, a podófilotoxina, tá, porque só para um parênteses, e existe a podófilotoxina e a podofilina. A podofilina a gente usa eu geralmente usava mais em condilomas, só que às vezes dependendo até para umas questões legais e de acesso, não é tão fácil manipular e não é tão fácil todo mundo ter o acesso. O Sim. PS é podófilotoxina, Exatamente, 20%, né. E o exatamente. S, O ácido salicílico clássico. 30%. Então é uma Exatamente. bombinha, né, É uma bombinha. cantaridina, podófilotoxina e ácido salicílico. Mas Exato. a taxa de eficácia, ele foi o mais eficaz na meta-análise, né. Sim, mas a gente tem que levar em consideração que ele faz essa combinação, porque cada um tem uma função Uma função, diferente, né, Ju. O ácido salicílico como é queratolítico, né. queratolítico. Uhum, A cantaridina faz uma cantólise perfeito. e a É podofilotoxina um faz uma parada de antimitótico, mitose. perfeito. Lembrando também que, só um parênteses da podofilotoxina e da podofilina, a gente tem que tomar bastante cuidado, ele não pode ser utilizado em gestante, a gente vai É, falar em cuidados mais uhum, para frente, mas a podofilina, principalmente, ela não pode ser utilizada em mucosas, tá? Pelo uhum. risco de absorção Absorção, e um risco de nefrotoxicidade, tá. tá? Então evita nessa região. Ah, mas eu uso para genital. Tudo bem, uma coisa é usar para lesões genitais, Uhum. outra coisa é para fazer lesões intra mucosa. É, eu Então tive um você caso de uma papilomatose oral florida, a boca inteira revestida de HPV, né. Então, realmente, tem que tomar cuidado com a absorção, é muito mais exato, perigoso na mucosa. Então, o primeiro lugar na meta-análise foi o CPS, sem cantaridina, podofilotoxina e salicílico. O segundo e terceiro lugar. bleomicina. Como? Só que aí vem a diferença, eles viram que a bleomicina ela responde mais quando é feito com microagulhamento, que é o segundo lugar que eles colocam, então eles usam uma máquina de Uhum, microagulhamento, aplicando a bleomicina. Em terceiro lugar, a injeção intralesional. uhum. É claro que, trazendo para o nosso contexto, isso às vezes não é tão prático, nem fácil, nem barato. Porque utilizar um consumível para fazer o microagulhamento, É. mais a bleomicina, não vai ser todo paciente que vai poder e vai tolerar É, mas também, aí né. dermatos, né, nas refratárias aí agora É vocês já uma sabem qual que é o possibilidade. melhor, né. Bom, você já falou da gestação, a gente tem que tomar cuidado então com a podofilotoxina, a podofilina, né, não Sim. pode. Lembrar que o imiquimod também não pode na gestante. Então o que que a gente consegue fazer na gestante? Crioterapia, hidratação, Uhum. ATA tá nas revisões, mas não é algo que eu costumo fazer, ácido tricloroacético, e algo que é pouco conhecido, pouco consagrado no Brasil, mas a literatura traz, que é a termoterapia local. Então Uhum. você aquecer essa região da verruga a 44 graus e deixar lá, né, Por conforme 30 30 minutos. minutos, de acordo com a tolerância de cada um, e Aham. parece que tem uma resposta interessante para alguns HPVs. Isso é porque em um dos artigos, inclusive esse de revisão, eles considera essa termoterapia como um dos tratamentos possíveis. Uhum. Eu confesso que eu desconhecia até ler,
mas é basicamente um aquecimento, deixar em banho-maria mesmo a área com a verruga, de 42 a 44 graus por 30 minutos, num período longo fazendo sessões semanais, num período de 2 a 6 meses, e alguns pacientes respondiam. Ele até associou em alguns alguns Uma melhora subtipas uhum. de HPV, como um subtipo de HPV tipo 2, 27, 57 respondeu melhor do que 1, 4 e 7, Uhum. mas que nem a gente falou, Isso é para publicação, isso é né, para na vida real a publicação. gente não vai genotipar. E para Exatamente. finalizar, fala um pouquinho pra gente da tua experiência no tratamento do imunossuprimido. A gente falou das revisões, né, essas revisões incluem termos imunossuprimidos, então agora eu não quero saber da revisão, quero saber a tua prática Tá. aí, o que que você faz? Então, paciente imunossuprimido é uma questão delicada por vários fatores. Primeiro, porque é um paciente muito mexido, então a gente não quer, não só por uma questão de quebra de barreira, porque eu evitar Aumentar a procedimentos porta, invasivos. né, aberta para bactéria, Exatamente. enfim. E isso entenda até crio, tá? A crio ela pode fazer ulceração, então pode abrir uma porta de barreira. Isso é importante. Já acompanhei paciente lúpico que estava fazendo pulsoterapia por uma atividade renal, só que ela tinha múltiplas verrugas que estavam sendo tratadas em crioterapia até ela ser internada para fazer pulsoterapia. Nesse momento, a gente dá Sim, uns passos para trás e não claro. faz esse E tratamento. aí você chega a alinhar a expectativa com o paciente imunossuprimido que talvez Sim. seja intratável ou que a gente possa chegar num ponto em que é o melhor que a gente pode oferecer, mas que além disso não? Então, eu sempre falo para o paciente que a gente vai tratar e vai continuar tratando o máximo que a gente pode, e o máximo que a gente pode é o máximo da nossa teimosia, né? É isso aí. Exato, a gente vai lutando contra a verruga, evita procedimentos invasivos, mas eu faço procedimentos tópicos, faço debastamento desde que não faça a abertura de uma porta de Sim, com entrada, cuidado, com né? cuidado. E André, quando é que você vai fazer uma biópsia para excluir um carcinoma epidermoide numa verruga do imunossuprimido? Então, isso é uma parte interessante, porque a gente vai ver lesão a lesão, tá? Não é porque o imunossuprimido vai chegar com múltiplas lesões, o que é muito comum em verruga plana, ou até em lesões queratósicas, mesmo pacientes imunossuprimidos, que você vai achar que tudo é a mesma coisa. Não, você tem que ver lesão por lesão, ver a infiltração da Aquela que lesão, saiu, a que a gente brinca, igual no patinho melanoma, feio. o É, patinho feio ganha a basicamente isso. biópsia. Se ela tem muita queratose, se é uma queratose que foge, se ela é infiltrada, Infiltrada, acho que infiltrada é um infiltrada é bom mais, parâmetro, né. mais Tá, importante. tá. Se ela tá tendo sangramento espontâneo, se ela tá com um tamanho diferente, se ela não tá respondendo ao tratamento, sendo que as outras estão, isso é um parâmetro importante E pra também. gente finalizar mesmo, né, eu fiz a pergunta do imunossuprimido que você já sabe que é imunossuprimido, ele é Exato. transplantado, ele enfim. Quando é que você vai suspeitar de uma imunossupressão num paciente com muitas verrugas? Então, no paciente com muitas verrugas, eu sempre descarto quando o paciente vem com múltiplas verrugas refratárias há anos. Então, se chega um paciente para mim falando, doutor, eu tenho múltiplas verrugas há mais de 5 anos, mais do tempo que a gente falou de expectativa de recuperação de um paciente saudável, né, Hum, daquele de 2 a 5 anos. Aí eu peço sorologias, tá? Isso perfeito. para todo mundo. Se tem lesões genitais, lembrando que é até aquela questão, né, Ju, que aí eu vou passar um pouquinho a bola, que assim, em adulto, sempre que tem lesão genital, eu peço sorologias porque eu acho É que é um um zelo a IST, mais. né, e é um Exato. IST, né. Mas em criança isso não é, Não, não é exatamente. verdade, né? Isso já deu muita confusão, né. Então lembrar que a criança, como a gente já falou, ela pode ter vírus na pele, ela pode receber por inoculação de contato do cuidador da mão, então às vezes um nenenzinho com lesão viral na região da fralda, Uhum. não necessariamente vai ser abuso sexual, aliás, na minoria das vezes, felizmente, né. Então vai depender muito de como é o comportamento daquela criança. A gente Se sabe é quando a gente recorrência. suspeita, né, É, mas deixar claro que nem sempre verruga genital na pediatria é abuso sexual, acho que isso é muito importante, é isso é uma bem dica importante. importante. Molusco também, né. Ou isso é outro, temas para outros Temas para capítulos. outros capítulos. Eu acho que a gente falou tudo que a gente Eu queria acho que sim. relembrar. Falando só uma outra parte que também é interessante, a parte de procedimento cirúrgico, né? Quando a gente faz, eu gosto ainda de fazer procedimento cirúrgico, mas a gente tem que tomar alguns cuidados.
procedimento cirúrgico, a gente tem que pensar muito da questão da recuperação do paciente. A gente vai tratar pacientes adultos ou mesmo crianças. Crianças, procedimento cirúrgico é a minoria. Exatamente, concordo. Não, eu acho que é caráter de exceção. Exceção. E em adultos, a gente tem que pensar primeiro, a meu ver, na localização e a recuperação. Se é um paciente que tem uma lesão plantar, você vai evitar um procedimento Sim, mas se é uma cirúrgico. lesão filiforme, né, uma base pequena, dá para fazer um Exato. shaving um eletro, mandar E para para P. anatomopatológico, resolveu o problema, Exatamente. né. E Isso. mesmo quando são pacientes que têm várias, ou, por exemplo, em pacientes imunossuprimidos, eu sei que a gente evita tratamentos invasivos. Mas se você já tem dúvida de uma mais hiperqueratótica, ou você quer uma comprovação, porque você sabe que aquele paciente, isso é uma coisa que eu faço às vezes em pacientes imunossuprimidos. Quando eu vejo que o paciente tem várias lesões, eu gosto de ter pelo menos um AP, Sim, por um segurança, por documentado, uma segurança, boa dica essa. até para manter, porque é aquele paciente vai ficar anos com você. E Isso, a gente tem que ter um embasamento até sim. para fazer um tratamento correto desse Até caso não paciente. tenha uma transformação maligna, você tem um basal de que era uma verruga antes, né. Exatamente. André, acho que super legal, obrigada da gente estar aqui, né, É, juntos eu acho falando que desse eu assunto. agradeço, é um dos primeiros E, episódios a nossos, gente né. está muito animado, a próxima vai ser de moluscos, né. Eu acho que é um ótimo tema, é um tema que todo Também é dermatologista precisa comum, saber, é muito comum. e a gente super agradece a atenção aí de vocês de terem assistido o nosso episódio. Então até o próximo, Até o obrigada. próximo, pessoal. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, dar dicas, sugestões de temas que vocês querem ouvir pra gente se atualizar e falar, temas que vocês não têm tempo de estudar, mas querem saber para tratar melhor os pacientes, a gente tá aqui para isso. Obrigada. Obrigado.